Vou pedir para todo mundo deixar no mudo seus microfones e a Yara abre o dela aí e já pode começar a apresentar. TikTok para promoção dos multiletramentos em tempos de ensino remoto. Está com você, Yara. Oi, estão me escutando? Perfeitamente, Yara. Pode começar. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, também. Sim, também. Então tá. Boa tarde, né? Eu me chamo Yara, sou mestranda do programa de ensino da Unic. E o meu trabalho de pesquisa, ele é sobre práticas de leitura e escrita, né? Em contexto digital, interface com letramento literário. Então, mas esse trabalho é um recorte do meu trabalho de pesquisa, tá? Então, como nós estamos em meio à pandemia, e hoje, né, muitos professores estão procurando várias possibilidades de dar aula, né, com vários outros tipos de aplicativo, então eu resolvi fazer esse trabalho, né, sobre o TikTok, que é o uso do TikTok para a promoção dos multiletramentos no ensino remoto. Só um instantinho. Então, aqui, com a pandemia, a procura por aplicativos de ensino à distância tem crescido cada vez mais. E assim, os profissionais da educação buscam essas ferramentas para aplicar em suas práticas pedagógicas, visto a atual situação do ensino remoto. Nesse contexto, se anteriormente ao cenário pandêmico não havia obrigatoriamente necessidade de utilizar as plataformas digitais para realizar as atividades educativas, a intenção e uso desses recursos multimediáticos são indispensáveis na situação atual. Então, visto que não só, né, na pandemia, mas na contemporaneidade, as ferramentas digitais elas estão sendo relacionadas às transformações da língua, do letramento, da educação e na sociedade. Então, logo, o mundo digital, ele potencializa o estudante ao acesso a esses multiletramentos, né? Porque tem um enriquecimento para as novas formas de ensino. Então, o meu trabalho tem o objetivo de relacionar o fenômeno recente, o TikTok, para a promoção dos multiletramentos em termos de ensino remoto, baseando-se numa matéria, o médico, o monstro e o TikTok e o pobre, quer dizer, ponto de vista. Que essa matéria foi vinculada dia 23 de junho de 2020, pelo site Jornalismo Júnior da USP, que faz análise dos comos e porquês os pobres são criados e assistidos. Então, na contemporaneidade, as novas ferramentas digitais estão sendo relacionadas às transformações da língua, no letramento, na educação e na sociedade. E esse é um aplicativo de mídia, né? Ele é feito para criar e compartilhar vídeos curtos, de até 60 segundos. E o referencial teórico, que eu me baseei no meu trabalho, então, seriam os multiletramentos, né? Então, conforme Rowe Moura, refere-se às novas práticas de letramento, que envolvem a multiplicidade, linguagens e mídias presentes, hoje na criação de textos, multimodalidade. E também a diversidade cultural relacionada aos produtores e leitores de tais textos. Os multiletramentos, conforme a autora, são interativos, são colaborativos. Estes textos fraturam e transgridam as relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedade das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos verbais ou não verbais. E, além disso, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, trata a tecnologia como uma competência que deve atravessar todo o currículo de forma privilegiada as interações multimediáticas e multimodais, proporcionando uma intervenção social de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolares, ao comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolvendo problemas. Logo, os multiletramentos devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens,
que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas, campos de atividades humanas. Então, no atual contexto de aulas remotas, o aplicativo TikTok atende à promoção dos multiletramentos, pois é uma nova forma de circulação de textos e situações de discursos. Desse modo, uma ferramenta de leitura e escrita. Assim, o aplicativo TikTok pode ser utilizado como um instrumento de apoio pedagógico, contribuindo efetivamente para a aprendizagem e reafirmando a importância de metodologias nas quais o aluno seja sujeito ativo do processo educativo, pois o importante são os recursos servirem para a ampliação da expressão e do poder semiótico na expressão de crença, com o objetivo de valorizar a ação cidadã na escola, na comunidade e no mundo. Então, aqui o que seria, né? De acordo com a matéria postada no site de jornalismo de Júlio da USP, pela jornalista Gabriela Ramos, o TikTok é uma rede social de vídeos curtos que podem se estender em até 1 minuto, mas a média e formato são próprios para 15 segundos, que faz com que o próprio aplicativo se autodeclare o principal destino do mundo para vídeos breves em celulares. Então, o TikTok nasceu, na verdade, com um nome diferente, né? Em 2016, na China, ele era chamado de Douyin, o que significa som trêmulo, em português. A sua empresa, ByteDance, fundiu-se com outro aplicativo de vídeos curtos, o já famoso Musical.ly, em 2017, e em seguida entrou para o mercado americano como o TikTok. Assim, a multimilionária chinesa ByteDance, a celebrada pelos jovens americanos Musical.ly, e o software engraçado Vine, garantindo o sangue azul do novo aplicativo e, portanto, grandes expectativas para o seu futuro. Então, segundo a jornalista, né, para entender o funcionamento do aplicativo, é essencial desvendar os mecanismos envolvidos na produção do TikTok. A palavra-chave para tal é a trend, a tendência. Citada do Musical.ly, a ideia de trends, embasadas em determinadas músicas, é o que destaca o aplicativo. Então, cada trend é como uma fórmula, há um áudio específico que se encaixa com conteúdo específico, os quais são repetidos infinitamente, por várias pessoas diferentes. Dessa forma, o áudio ajuda as pessoas a identificarem mais facilmente a trend. Consequentemente, aumenta a possibilidade de elas participarem do fenômeno. À vista disso, essa aplicação mostra-se interessante para os professores que desejam atrair os estudantes à escrita e à leitura por meio de um tipo de vídeo chamado POV, ponto de vista do TikTok, no caso. Então, ainda na matéria postada, ela descreve que foi investigado desde como e por que os POVs são criados e até mesmo assistidos. Então, consoante a Ramos, 2020, o POV é, antes de tudo, uma das trends mais famosas do TikTok, chegando a ser tão popular que se transformou numa das marcas registradas do aplicativo. Então, num POV, o TikToker cria uma cena e atua de acordo, explicando o contexto da legenda do TikTok. Mas a característica definitória de um POV é a direta interação com a câmera, de forma de que a cena é filmada na perspectiva do espectador. Então, point of view, shot. É importante ressaltar que até agora a descrição se assemelha com uma fita de audição para um papel. Porém, a fita de audição e o POV são diferenciados através das músicas. Isto é, em POVs, os TikTokers atuam ao mesmo tempo que fazem o lip-sync, em cima de músicas famosas, cenas de séries e filmes ou áudio originais. Então, aqui a minha proposta, em vez de trabalhar com música, a gente pode trabalhar do quê, né? Uma sequência didática com algum livro e fazer com que o aluno faça a sua POV, né, o seu ponto de vista de algum livro literário. Então, sendo assim, com o intuito de promover esse tipo de letramento e a utilização das tecnologias digitais, do ensino remoto, em especial o TikTok, nessa proposta espera-se que promova um momento de leitura com áreas de uma produção do TikTok, levando os alunos a explorarem os gêneros literários, mensagem e cultura digital. Dessa forma, o aluno é necessariamente inserido em um tipo de letramento diferente da transição escolar, numa nova estratégia de produzir sentido, os letramentos multissemióticos, né, novo, 2009. Aí aqui eu trouxe um exemplo, né, de como a gente pode trabalhar em sala de aula, que é sobre o livro, né, a série Caras de Verdadeira, aqui no caso, a Droga da Obediência. Aí aqui eu vou... É um vídeo. Vamos ver se vai pegar. I don't want to set the world on fire. I just want to start
I've lost all ambition for worldly things. I just want to be the one you love. And with your ambition, that you feel the same. I just want to... É bem curto, né? Foram 36 segundos, mas aqui é o ponto de vista do TikToker, que bem no início do livro, né? Quando começam a assumir os alunos da escola, e aí uma aluna chama a outra para ir no banheiro e toma um remédio, né? E começa a passar mal, e aí fala que a pessoa tem que obedecer, né? A droga da obediência. É isso, a questão da droga. Eles começam a obedecer o pessoal lá da série dos caras, né? Então, a atual situação de isolamento social, causada pela pandemia do novo coronavírus, trouxe o desafio de aprender novas formas de ensinar. Assim, abre a expansão do ciberespaço no que se refere às práticas de leitura escrita, em contexto digital, possibilitando que os jovens leiam e escrevam cada vez mais. Portanto, esse mundo digital potencializa ao estudante o acesso aos multiletramentos. Logo, essas práticas de letramentos reconfiguram o caminho da escrita e leitura e auxiliam o professor-aluno em suas práticas sociais. Nesse sentido, os textos multimodais são atividades mais significativas e atraentes, visto que articulam diferentes linguagens e abrem um leque de possibilidades expressivas e comunicativas, o que requer a ativação de um vasto conjunto de saberes. E é isso. Obrigada, Yara. Então, quem quiser ir fazendo perguntas para a Yara, pode ir colocando no chat. Agora a gente vai passar a palavra para o Cristiano e depois a gente junta tudo e abre a discussão, tá bom? Boa tarde a todos. Posso começar? A Yara precisa tirar esse compartilhamento para... Ela vai espelhar o... Sim. Faz favor, então, para espelhar o meu material. Pronto, valeu, Yara. Pronto, já deu. Tá, então, peraí. Está aparecendo o texto do Cristiano? Sim, aparece. Sim. Eu consigo colocar ele maior? Deixa eu ver. Mas tá bom, viu, Patrícia? Dá para ler bem. Todo mundo tá... Tá bom assim? Ou vocês querem que eu tente abrir de alguma outra forma? Não, tá legal, tá bacana. Tá ok. Mas você pode deixar a minha tela pequena também ao lado, né, do material. Mas para mim já tá. Sua tela tá, o material tá o principal aqui. Pode começar. Do lado. Eu já apareço aí, né? Eu já apareço, né? Sim, sim. Então, à medida que eu vou falando, por favor, pode ir abaixando, né, no caso. Pode abaixar mais um pouquinho na introdução, tá? Bom, eu peço licenças para conseguir fazer a leitura do material. Pode ser que eu pule algumas partes por necessidade de tempo, né? Mas, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu atualmente desenvolvo pesquisa de pós-doutorado na Federal do Rio de Janeiro sobre a questão do espaço, a representação do espaço no romance histórico. Tá? Eu tento criar um conceito sobre essa questão do espaço. Eu defendi a tese em 2016 e a minha pesquisa que eu vou falar hoje é sobre o estágio, sobre o intercâmbio que eu fiz em Portugal, na Universidade do Porto, em 2015. Então, já são 5 anos que eu fiz a minha pesquisa por lá. Bom, eu peço licença a todos, então, para fazer a leitura. O presente artigo objetiva narrar as principais etapas do estágio PDSE-CAPES realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, cidade do Porto, Portugal. Entre os meses de abril a agosto de 2015, um pesquisador brasileiro da área de letras desenvolveu continuação da sua pesquisa intitulada O Novo Romance Histórico Brasileiro em Travessias, A República dos Bugres e Conspiração Barroca, de Rui Reis Tapioca. Optou-se pela metodologia do relato etnográfico, da visita a algumas cidades de Portugal, da Espanha, da França, da Itália,
do cotidiano acadêmico, da visita a museus e instituições de pesquisa, da participação em eventos científicos, do encontro com novos estudantes, da apreciação da culinária local, da experiência de residir numa residência universitária, do contato com o orientador estrangeiro, com outros pesquisadores, entre outros. O objetivo, por favor, só um pouquinho abaixo, né? O objetivo da estada em território português foi plural e dinâmico. Encontrar subsídios bibliográficos nas distintas bibliotecas espalhadas, entrevistar pesquisadores da área, agregar conhecimento cultural histórico, cujo mote é trabalhado nos romances investigados, participar de grupos de pesquisas correlatos, participar de encontros e congressos voltados à área de investigação, dentre outros. A título de exemplo, na biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o estudioso encontrou duas referências indispensáveis a pesquisas da teoria do romance histórico e, por consequência, das relações perturbadas entre a história e a literatura. Lá nas referências eu cito as duas referências que eu encontrei na Universidade de Coimbra. Aqui eu intitulo o meu texto como Sobre a Construção da Pesquisa. Enfim, é substancial formular uma tese. Eu sempre fui apaixonado pela história nacional e das outras nações da América Latina. Com esta frase, posso resumir a minha atual paixão ao tema que venho investigando desde a minha defesa de doutorado. A compreensão da história via romance histórico é mais prazerosa, lúdica e, ao mesmo tempo, inteligente. No último quinquênio, estudei incansavelmente História, com H maiúsculo, sendo inteiramente um autodidata, como não fizera desde meus anos de escola. Por conta disso, fui atrás de muitas referências sobre a historiografia brasileira e portuguesa, com vistas a tornar embasamento sobre os assuntos: a chegada da família real portuguesa e a Inconfidência Mineira, séculos XVIII e XIX. Eu explico. Os dois romances que eu trabalhei no doutorado, os dois exploram esses temas, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Que abrangiam os romances investigados nesta pesquisa. Investigar os pressupostos do romance histórico tradicional, bem como as respectivas evoluções teóricas, é muito instigante por vários motivos. O romance histórico, através da literatura, revela, com maior atenção, a história oficial, como dizia o historiador. Diante dessa reflexão, é lícito apontar que, quando terminei o mestrado, não desejava explorar o mesmo assunto. Por isso, enveredei na leitura de muitos romances históricos, visando compreender os fatos da ditadura militar no Brasil e, por curiosidade própria, da história dos séculos XVIII e XIX, como é o caso dos romances históricos que vem investigando, a República dos Bugos e Conspiração Barroca, como eu tinha falado. Aqui eu intitulo como O Depoimento do Pesquisador, uma narrativa pautada na memória. Então, aqui eu faço um relato etnográfico do meu período que eu fiquei lá. O grande insight para realizar este estágio, e justamente escolher a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, nasceu num dia ensolarado de pesquisa no Real Gabinete Português de Leitura, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. Local privilegiado para muitos pesquisadores, embora este ainda careça de infraestrutura que possa dar fôlego às horas debruçadas sobre algumas obras. Aqui eu puxo uma nota de rodapé que naquela época não possuía energia elétrica, né? E até hoje não possui, me parece, né? Acho que é por prevenção que eles não arrumaram essa parte da infraestrutura. À época, ao consultar o livro O Romance Histórico em Portugal, da autora Maria de Fátima Marinho, obra que me serviu de aporte teórico metodológico, pude perceber que boa parte da sua produção científica era extremamente indispensável para trabalhar com alguns conceitos sobre o novo romance histórico. Ou seja, a ideia era observar como Marinho trabalha nos romances históricos publicados em Portugal, realizando, por alusão, o uso das ferramentas analíticas nos romances brasileiros. Por ironia do destino, o livro da pesquisadora podia ser emprestado apenas aos sócios do Real Gabinete. Foi a partir daí que a minha inquietação por descobrir as demais referências dessa autora foi aumentando gradativamente. Não à toa que busquei tomar conhecimento do seu correio eletrônico e, por meio deste, tomei a iniciativa de manifestar o meu interesse por ser orientado por ela. Aqui é uma foto, pessoal, em que, quando eu cheguei no Porto, lá em Portugal, o primeiro livro que eu peguei no primeiro dia da minha estada foi o livro da pesquisadora Maria de Fátima Marinho. Eu fui logo atrás desse livro, tá? Bom, aqui a foto foi tirada no Museu Romântico do Porto, tá? Então eu estou com o livro da autora. Confesso que foi árduo concorrer a uma vaga de estágio PDSE oferecida pela CAPES.
o número de vagas é um pouco restrito a cada programa de pós-graduação e, por sequência, é necessário ter condições mínimas aprovadas pelo colegiado para garantir sua candidatura. Utilizo o vocábulo árduo porque foram gastos dias e dias para realizar o trâmite burocrático exigido pela Agência de Fomento Brasileira. À época, necessitei acompanhar outros trâmites semelhantes. Não raro, indaguei vários conhecidos sobre as etapas do intercâmbio. Então, naquela época, eu fui questionando muitos amigos, muitos colegas da Federal de Santa Catarina sobre o processo seletivo, né? O primeiro e o principal deles foi argumentar com a minha orientadora, Rosana Cássia Camita, sobre a minha motivação para residir durante um período em Portugal. A justificativa maior é que eu pudesse desenvolver em maior profundidade a minha atual pesquisa. Alguns trâmites burocráticos necessários, como a cotação e compra de passagens aéreas, a reserva de vaga na moradia estudantil da Universidade do Porto, o cálculo das distâncias efetuadas e percorridas, os encontros com a orientadora Zumira Santos, dentre outros correlatos. Eu até esclareço aqui para vocês que eu fui atrás da professora Maria de Fátima Marim, mas como naquela época ela estava como reitora da universidade, ela me indicou a professora Zumira, por isso que eu tive que ser orientado por ela. Ela foi a minha co-orientadora. O meu relato científico descrito neste texto faz parte da minha memória. Digamos que este relato será memorialístico. Embora faça 3 anos que tudo ocorreu, 5, né, no caso aqui corrigindo, sempre tive a certeza de concluir mais esta etapa de produção escrita. Respeitando as condições físicas de um suposto esquecimento, recorri aos dados anotados num pequeno caderno, esboços esparsos guardados em pastas, assim como demais documentos, recibos e fotos tiradas durante a minha estada em Portugal. Dessa forma, tudo começou basicamente no mês de julho de 2014. Obviamente que no próprio projeto de pesquisa, eu justifiquei a minha ida a Portugal. Naquele período, eu tive total apoio financeiro com bolsa da CAPES, né? Ao chegar à cidade do Porto, percebi tão logo que se tratava de uma cidade densamente histórica. Até então, eu só tinha visto fotos pela internet, tá, pessoal? Da cidade, né? Cuja estrutura arquitetônica era guarnecida de um passado tão remoto do espaço representado nos romances históricos do escritor Almeida Garrett. Logo no primeiro dia, fazia frio e existia uma névoa densa que escondia boa parte da cidade. Ao me adaptar no fuso horário local, fiz questão de caminhar no fim da tarde pelas ruas e vielas do Porto. Neste fim de tarde, visitei, por curiosidade, o Museu de Fotografia, localizado onde outrora havia a antiga cadeia pública da cidade. Lá tem uma estátua monumental de Camilo Castelo Branco, provavelmente simbolizando o clássico Amor de Perdição. Após a visita, resolvi por conta e risco conhecer a região ribeira da cidade, a principal margem do Rio Douro, que separa as cidades portuguesas do Porto e Vila Nova de Gaia. Eu vou pular essa partezinha aqui da primeira amizade que eu tinha feito com o funcionário Fernando, tá? É um relato etnográfico, então vou continuar. Agora eu vou falar um pouquinho da residência onde eu morei lá, tá? A residência Alberto Amaral alberga boa parte dos estudantes oriundos de diversos lugares do mundo, sendo a maior parte oriunda dos programas Erasmus, estudantes europeus, ou Ciências Sem Fronteiras, como é o caso dos brasileiros. A residência se encontra no prédio anexado à própria Faculdade de Letras da universidade. Esta possui vários quartos mistos, até 2 estudantes, separado por 2 camas de solteiro. O banheiro é privado e bem espaçoso. O prédio conta com bastante segurança interna e externa, disponibilizando câmeras de vigilância e 2 vigilantes que se revezam entre a portaria principal e os corredores das habitações. A parte do interior do prédio conta com uma cozinha compartilhada, equipada com forno micro-ondas, geladeira e alguns utensílios domésticos. O hall com um televisor, uma sala espaçosa de estudo e elevadores entre os andares. Aqui uma fotografia também do hall da residência Alberto Amaral. Ela fica anexo à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tá? À noite eu estava de volta ao meu novo lar. Não à toa atualizei a minha residência no meu perfil do Facebook. Na residência, ou seja, o local que eu estava morando, que era o Porto, né? Concomitantemente, fiz questão de matar a saudade, aproveitando para dialogar via Skype com os meus queridos pais, Walter Kondak e Luzia Mello. Fiz a minha primeira compra de alimentos e de higiene no supermercado Continente, local que nos meses seguintes passei a frequentar com maior intensidade. De forma espontânea, fiz questão de visitar as redondezas da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Naquela noite fazia muito frio e uma densa névoa cobria parte dos prédios da instituição. Adentrei junto ao prédio principal,
mas desisti de seguir adiante porque nas demais dependências físicas a iluminação estava muito fraca. Bom, vou pular um pouquinho dessa parte também, tá? Essa parte mais que eu fui visitar a cidade de Guimarães, aqui é uma foto que eu tiro na fachada do castelo da cidade de Guimarães, tá? Aqui após a foto eu vou ler esse pedacinho. Aqui nesta semana, ainda nesta semana, desculpem, de estada no Porto, finalmente encontrei com a minha orientadora Zubira Santos no seu gabinete. No dia agendado eu estava bastante ansioso, pois não sabia como seria a sua reação para me receber na sua sala. Na ocasião, ela ditou algumas orientações acerca do funcionamento do estágio. Em particular, fez questão de abordar o meu devido interesse pela cultura portuguesa e as relações históricas entre Brasil e Portugal. Ela salientou sobre a minha total autonomia de estudo, embora devesse cumprir algumas formalidades de caráter regulamentário. Durante o estágio, por conseguinte, me perguntou se eu tinha interesse em participar das suas aulas como aluno e, posteriormente, anunciou a possibilidade de ministrar algumas palestras e aulas, caso ela tivesse que viajar. Foi neste dia também que encomendei ao livreiro da faculdade o romance histórico Personagem, de Rui Reis Tapioca. Foi o autor que eu estudei no doutorado, né? Vou pular um pouco essa parte. Agora, essa parte da conversa. No início da terceira semana, eu comecei a assistir às aulas da professora doutora Zumira. E, paralelamente, também assisti às aulas do professor Francisco Topa. Ambos eram docentes bastante experientes na área de História e de Literatura Portuguesa. Estar a par das aulas dessas autoridades foi o principal compromisso assumido por mim naquele período. Foi com muito desejo e curiosidade que eu assisti às aulas na tentativa de identificar de alguma maneira como o assunto podia fortalecer o entendimento das questões nacionais abordadas nos romances históricos de Rui Tapioca. A orientadora Zumira expandiu o olhar dos alunos sobre o período do arcadismo na literatura portuguesa e brasileira, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Já ele falou sobre a literatura brasileira moderna, contracenando a obra poética Orfeu, de Vinícius de Moraes, com o panorama urbano da cidade do Rio de Janeiro. Aqui uma foto junto com a minha orientadora e a outra orientadora, a orientanda dela de pós-doutorado. Agora eu parto um pouquinho para a parte final, algumas conclusões. Lá no finalzinho um pouquinho, tá? Um pouquinho mais no final, algumas conclusões. Pode ser, por favor. O principal objetivo deste artigo foi se debruçar nas lembranças etnográficas do meu estágio, PDSE-CAPES, realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Fazia tempo que eu desejava escrever algo sobre esse período tão fértil da minha formação como pesquisador na área de literatura brasileira contemporânea. Embora o lastro temporal de escrita tenha demorado, creio que consegui dar conta dos principais pontos relevantes deste relato. Durante o decorrer deste tempo, agosto de 2015 ao período atual, pude apresentar parcialmente alguns resultados dessa experiência tão gratificante. Um deles foi durante a 11ª Semana de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina, em junho de 2017. Naquela época, o formato da minha apresentação foi uma espécie de palestra expositiva sobre os resultados do estágio, abordando as principais etapas científicas envolvidas durante minha estadia. Durante a minha abordagem, duas perguntas de natureza burocrática alimentaram o debate. De que modo eu consegui realizar a minha candidatura no programa e como eu consegui superar os desafios da pesquisa em Portugal? Para finalizarmos, sem conclusões definitivas, poderíamos enumerar alguns resultados obtidos durante o relato argumentativo aqui descrito. Primeiro, as teorias da autora Maria de Fátima Marinho foram úteis durante a formulação da minha investigação. Por meio delas, dentre outras, consegui responder algumas inquietações estabelecidas na chave de leitura utilizada em ambos os romances. Número 2. As referidas questões históricas e culturais tratadas em ambos os romances de Rui Tapioca foram enriquecidas e melhor interpretadas durante o período de estágio em Portugal. Número 3. O contato e a troca de experiência com algumas autoridades portugueses e pesquisadores portugueses durante a minha participação no evento, Estudos de Literatura Brasileira em Portugal, Travessias, favoreceram alguns possíveis diálogos e interfaces da minha pesquisa. 4. Embora muitos pesquisadores das humanas realizem o estágio PDSE-CAPES enclausurados nos centros de pesquisas, os quais estão vinculados, a minha participação se ofertou de forma contrária, pois foi na visita de muitas instituições externas que tive a chance de conhecer outras realidades acadêmicas. 5. No meu retorno ao Brasil,
pude realizar diversas apresentações sobre o período de estadia em Portugal e sobre o tema da minha pesquisa. E, por consequência, continuar na experimentação das minhas hipóteses investigativas. Diante do exposto, conclui-se que o estágio foi gratificante em vários níveis, conforme citamos. Foi indispensável para que eu pudesse viver inteiramente da pesquisa, ou seja, praticar em regime de full-time os experimentos das possíveis hipóteses de trabalho, assim como aperfeiçoar o aprimoramento dos capítulos e subtítulos os quais foram esboçados no início da tese. Apenas uma breve ressalva. Se eu tivesse que voltar no tempo, gostaria de ter aproveitado melhor, com mais profundidade, o clima acadêmico ligado às humanidades que a Faculdade de Letras oferece a todo e qualquer estudante. Para terminar a discussão aqui proposta, gostaria de citar Roland Barthes como provocação ao ato da pesquisa. Ele conjuga seu olhar para aquele intelectual que deseja refletir sobre a perseverança e a determinação que qualquer pesquisa implica na sua completa resolução. Nas suas palavras, cito: o trabalho de pesquisa pode ser assumido no desejo. Se essa assunção não se dá, o trabalho é moroso, funcional, alienado, movido apenas pela necessidade de prestar um exame, de obter um diploma, de garantir uma promoção na carreira. Fim de citação. Aqui as referências que eu trabalho durante a escrita da pesquisa aqui, né? E obrigado, agradeço a todos, estou aberto a perguntas, pessoal. Obrigada, Cristiano, pela sua explanação. Vamos iniciar, então, as perguntas com a primeira que foi feita aqui para a Yara, no chat, certo? Quem quiser ir colocando pergunta aqui, pode colocar, pessoal. Foi da Isadora, tá, Yara? Gostaria de perguntar para a Yara, como são feitas as seleções de cenas para os POVs? Os alunos escolhem de acordo com a obra trabalhada e seus gostos ou existe uma seleção prévia? Yara, tu pode... Vamos, aí. Oi. Então, como já foi falado, né, eles escolhem de acordo com a obra e a parte que eles mais gostaram e mais se identificaram, né, com o livro. Tá certo. Não tem uma seleção prévia. Tá. Yara, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu sou bem ignorante mesmo no TikTok, eu não tenho as outras redes, mas eu queria saber se na tua pesquisa tu faz esse questionamento com relação à hierarquização de quem tem acesso à internet para poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. E tem essa questão, né, devido à pobreza, a quantidade de alunos que ficaram sem internet durante a pandemia, ou se essa tua pesquisa ela se incide mais dentro de um núcleo de escolas públicas, ou isso consegue chegar nas escolas privadas, se isso consegue chegar nas públicas, se tem esse tipo de aprofundamento na tua pesquisa. Oi, então, não trabalhei com essa questão, até uma pauta, né, para ser trabalhada, mas eu não trabalhei com isso, porque eu trabalho em escola particular, né? Então, eu vi, realmente, eu fiquei mais em público, mas é uma pauta, né? É um capítulo a ser trabalhado. Então, Mas não quero atrapalhar a tua Obrigada pela sugestão. É uma sugestão. Posso fazer uma pergunta? Porque eu ia escrever, mas ia demorar tanto para escrever que eu acho melhor falar. Yara, cadê Yara? Eu tenho uma pergunta para a Yara e uma para o Cristiano. Para a Yara, que lá no início da sua apresentação, você mencionou um artigo Médico e o Monstro e o TikTok, alguma coisa assim. E aí, quando eu vi você falando daquele artigo, eu achei que a pesquisa caminharia até para um outro lado, né? Porque tem essa coisa do médico e do monstro, né? Que a gente conhece a história lá do Stevenson, que na verdade acaba que o mal, né? Que seria o monstro, vence, né? O médico sucumbe. Mas, na realidade, você faz uma defesa, né, do TikTok como uma nova ferramenta de ensino, né? Um novo, uma nova, como é que eu vou te dizer, uma nova, não uma disciplina, mas um novo objeto de estudo da semiótica, vamos dizer assim, TikTok pode ser, né? Então, aquele texto inicial lá que você fala do médico e do monstro, não tem esse lado dessa tecnologia que pode se voltar contra, ou não? Eu entendi errado. Então, eu só me embasei naquela reportagem, né, da USP. Mas a reportagem, ela fala mais,
ela colocou esse no Médico do Monstro, né? Essa história, mas ela apresenta mais tom do jovem mesmo, falando sobre essa tendência, né? Que está muito em alta no TikTok. Ok. Patrícia, já quer fazer tua pergunta para o Cristiano? Logo, então, ô Cristiano, eu vou fazer uma pergunta porque uma colega nossa, que é aqui do doutorado também, ela chegou ontem em Portugal. Ela foi assim, foi uma aventura para ela conseguir, porque primeiro ela tinha tentado uma coisa para a Inglaterra, não conseguiu o visto, tal, depois Portugal, foi para o aeroporto, estava com Covid, voltou para casa, enfim. Ontem ou anteontem, para ser mais exata, ela chegou, conseguiu chegar em Portugal, está lá para fazer o sanduíche dela. Como é que é a recepção na Universidade Portuguesa dos estudantes brasileiros? Hein? Como é essa recepção do brasileiro lá? Legal a sua pergunta. Então, existe um departamento de relações internacionais que recebe todo estudante brasileiro ou estrangeiro, né? Naquela época, ainda do governo Dilma, que eu fui na época do governo Dilma, né? Que eu recebi essa bolsa, né? Então, nós tínhamos o Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras, ele abrange mais os estudantes de graduação, né? Então, estudantes oriundos de diversas universidades brasileiras. Quando eu mencionei a Casa Alberto Amaral, inclusive, eu até exagero nessa descrição, né? É porque ela alberga estudantes de várias nacionalidades. Então, como diz Rousseau, né? O meio faz a pessoa, né? Então, quer dizer, você é uma possibilidade de interlocução riquíssima, sabe? E além disso, o departamento ele cuida dessas candidaturas, recepcionando esses estudantes, e a universidade ela é muito assim aconchegante no sentido de dar uma palestra. Inclusive, eles chamaram os novos estudantes para que nós pudéssemos Travou para vocês? Travou. Cristiano, você travou, peraí. Tu quer desligar a tua imagem, Cristiano, e ficar só a voz, para ver se a internet volta melhor? Vamos ver se ele está ouvindo a gente. Vou desligar um pouco. Pronto, então, estou te ouvindo, falar, Cristiano. Eles agendaram conosco, lá na reitoria, essa palestra receptiva com esses estudantes que estavam integrando o quadro de pesquisadores. E naquele período foi, inclusive, uma doutoranda de museologia comigo, até lembro dela. E foi muito assim gratificante, porque você ganha uma camiseta, sabe? Eles dão instruções de você como utilizar as dependências da universidade. Por exemplo, você ganha a carteirinha, aí você pode usar o bandejão, né? A alimentação da universidade, ter acesso às bibliotecas da universidade, o pagamento da universidade, porque o seguinte, não a universidade, mas o pagamento da casa estudantil, né? Porque a residência estudantil me custou 160 euros para eu ficar lá. Então, eu morava eu tinha 2 camas no quarto. Eu poderia dividir com mais um pesquisador, né? Mas até os 3 primeiros meses eu morei sozinho. Aí depois que enviaram um estudante para morar comigo, um estudante, inclusive, do Irã. Era um rapaz que fazia doutorado em veterinária. Mas, assim, em termos de recepção, a cidade, eu agradeço, né? Eu tenho a agradecer a própria universidade, a hospitalidade da universidade, sabe? Eles são rígidos no aspecto burocrático, ou seja, você precisa, vamos supor, se você não levasse a carteirinha para você fazer o empréstimo na biblioteca, eles não emprestavam o livro para você. Então, tinha que ter a carteirinha. Eles são bem rígidos nessa questão burocrática, essa questão formal, né? Mas, assim, fora as outras atividades acadêmicas também que eu pude participar, né, de palestras com outros pesquisadores, né? Eu faço uma ressalva no final aqui do meu relato, né? Porque, assim, a ressalva ela tem um sentido, assim, digamos, como eu fiz esse estágio de 5 meses, eu achei que foi pouco, sabe? Eu deveria ter ficado 1 ano lá, sabe? Mas, assim, na UFSC, lá onde eu fiz o meu doutorado, a CAPES ela divide uma bolsa para 3 pesquisadores. Então, é assim, 4, 4 e 4, dá 12 meses, não dá? Então, 4 meses. Esse mês que eu fiquei a mais foi o mês que eu fiquei por minha conta, entende?
Então, eu tive que arcar do meu bolso as outras despesas, né? Então, então quer dizer, mas graças assim deu tudo tranquilo, sabe? Foi tudo em 4 meses eu consegui fazer a minha pesquisa, eu consegui visitar outros locais, como eu disse ali no corpo do trabalho, né? Eu consegui realizar viagens, eu fui à Itália, eu consegui ver o professor Roberto Vecchi, que é uma autoridade no assunto de literatura luso, é um brasilianista, né? Estudioso da cultura brasileira. Então, consegui marcar um encontro com ele, fui até o gabinete dele na Universidade de Bolonha. Eu consegui também fazer pesquisas, por exemplo, na Universidade de Coimbra, que eu menciono aí. Eu fiquei 5 dias em Coimbra, realizando pesquisas. Lá as referências, os 2 livros que eu falo lá no artigo, né, estão aqui nas referências, vocês podem aí até consultar. Esses 2 livros, inclusive, são livros muito difíceis de serem encontrados. Por exemplo, a Barbara Folling, que é Telling the Truth, the Theory and Practice of Documentary Fiction, né? Uma edição de 86. Aí tem outro livro que é muito interessante, me foge a memória aqui o título dele, que é de uma pesquisadora, mas eu posso depois, vocês podem até conversarem comigo, né, a respeito do livro. Ele não está aqui, mas eu já lembro o nome do livro também, que eu consegui lá na Universidade de Coimbra. Então, foi gratificante o período que eu fiquei lá, sabe? Em termos de recepção, em termos Cristiano, eu fiquei com uma curiosidade que eu não sei se você... eu olho para o lado, mas agora eu vou olhar para a câmera. Se você está apto, se preparou para responder, mas é porque no início você falou que a sua questão, acho que do doutorado ou do pós, eu não sei, é a compreensão da história via romance histórico. Né? Eu estou curiosa porque assim, o meu trabalho de pesquisa de doutorado é sobre a Zélia Gattai, né? Uma obra memorialista, onde ela traz história, ela traz política, cultura, etc. E aí eu queria saber se eu entendi direito que a tua questão era essa, e se tu podia falar um pouco das conclusões dessa tua pesquisa, ou onde você está nela. Agradeço a pergunta. Então, a minha tese ela é movida por 2 argumentos, a minha tese. Aquilo que eu mencionei ali no corpo do artigo é que eu falo que eu sempre fui apaixonado por história, né? E eu li o livro do Nikolai Shevchenko com muita satisfação, cito ele, inclusive, na minha pesquisa de doutorado. Os 2 argumentos. O primeiro deles é comprovar que os 2 romances, A República dos Bugres e Conspiração Barroca, o autor, ao formular o passado, digamos assim, A República dos Bugres é sobre a chegada da família real portuguesa em Salvador e depois no Rio de Janeiro, né? O autor, ao remontar esses acontecimentos dessa época, ele formula uma ponte entre o passado e o presente. Ele faz uma crítica em relação Cristiano, tu está travando de novo. ao contexto brasileiro, entende? Tá. Aí você pode me perguntar aqui. Aí você pode me perguntar quais são essas críticas que o autor cria, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar do soldo dos militares lá no século XIX, que estavam com atraso, até hoje, né, os nossos militares brasileiros estão com soldo atrasado, estavam com soldo atrasado há pouco tempo atrás, né? Então, existe uma articulação entre passado e presente. Então, eu identifico esses trechos nos romances, entende? E trabalho com os trechos no 3º capítulo da tese. Então, a tese é comprovar que os 2 romances, Conspiração Barroca e A República dos Bugres, eles formulam uma crítica em relação ao presente da cultura brasileira, entende? Entendi. Eu faço uma interpretação no 3º capítulo com base em alguns teóricos, tá? Com base em alguns teóricos. Para isso, eu formulo uma chave de leitura no início da tese, para no 3º capítulo interpretar os romances. E o segundo argumento, eu falei do primeiro argumento, e o segundo argumento da tese é verificar que existe uma motivação por parte de alguns leitores na leitura de romances históricos. Tá? Existe uma motivação e eu comprovo isso porque, por exemplo, eu cito alguns autores que trabalham essa questão da motivação, né? Por exemplo, a Beatriz Rezende, que é uma... Perdão, Beatriz Rezende diz que o passado está na moda.
né? Uhum. Eu não sei se a Beatriz Rezende. O Miguel Sanches Neto diz o seguinte, que por mais que o romance histórico seja encarado como um gênero best-seller, ele continua na moda, ele continua em voga. Então, as pessoas leem romances históricos, então eu busco averiguar essas motivações na tese. E parte dessa pesquisa eu também publiquei em formato de artigos, né? E eu Legal. coordenei um ciclo de palestras na Federal de Santa Catarina. Eu criei o evento chamado Os Mestres da Narrativa Histórica Brasileira. E no final de cada palestra, eu aplicava questionários com o público que assistia às palestras para poder diagnosticar por que as pessoas leem romances históricos. E eu reproduzo parte do questionário na minha pesquisa também. Tá certo. Tá bom, tá bom. Os argumentos foram Obrigada. esses. Tá joia. Pois, Cristiano, muitíssimo obrigada. Yara, obrigada pela participação também. Obrigada a todos. Então, a gente vai encerrar aqui, mas daqui a pouco a gente volta, certo? Na verdade, deixa eu fazer mais uma pergunta para a Yara. Yara, você está aí? Ai, peraí, que a Yara deve estar muda, sem conseguir falar, e eu sem dar voz para ela. Peraí, Yara. Entrou, pronto. Só mais uma pergunta. Se há também na tua pesquisa essa investigação do conflito entre as crianças que são viciadas em celulares e redes sociais, e isso ser um problema em sala de aula, e agora isso está se tornando, de alguma forma, né, no que a sua pesquisa aponta, a solução para esse problema pandêmico. Tem essa investigação na tua pesquisa? Não, eu falo mais assim, mais para um lado que o TikTok, né, por causa desse distanciamento social, ele está preenchendo, né, muitas vezes esse buraco de interação interpessoal. Mas também é mais uma sugestão para ser falado, né? Mas eu vou mais para essa questão mesmo de que o TikTok é mais um favorecimento, né? Mas claro que também eu vejo assim, por causa da questão do isolamento social, né? Então as pessoas acabam preenchendo, né, esse buraco, tanto no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, qualquer tipo de mídia, né? Mas então eu busco, né, trabalhar essa educação midiática. Via mídia, né? Pois tá, joia, gente. Muitíssimo obrigada. Esperamos por vocês no ano que vem. E o pessoal que está aqui acompanhando o LEPEX, vocês dois também podem ficar com a gente. E a programação ainda não terminou por hoje. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado também. Obrigado. Tchau.